Zero, estamos live. Vê lá se confirma e se já está por aí alguém, uma das duas pessoas que vão ficar hoje a ver-nos. Estou-me a ouvir aí num dos dois. Portanto, vamos aqui para o nosso spotzinho. That shit would drive me crazy. Cause outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Bem-vindos. Hoje já sei que está aí um jovem da Guerra das Estrelas que fugiu de Lisboa. Olha aí, Foi de férias. Isto qualquer dia só participa aqui nos diretos quem tiver t-shirts da Guerra das Estrelas. Vou oferecer Não uma vão aqui. não vão entretanto fechar Lisboa e eu ter que e depois não posso sair. Ninguém fecha aqui Lisboa. Olha, eu recebi um aviso a dizer Bruno Morato está em direto. Recebeste? Que convinha já estar. Estás com mais sorte que eu. Quer dizer que és teu próprio fã. É, pelos vistos. Epá, eu que sou um fã, como é que é? Um melhor fã, não é? És o melhor fã? Aqueles têm o diamante. Eu sou um daqueles que tem diamante. É? Olha, a Rita Messias e o Aristides estão a ver. Estão a ver? Olá, Rita, e olá, Ari. Beijinho e abraço. Beijinho e abraço. Por que ordem, Tiago? Rita e Aristides. Qualquer ordem. Eu acho que o Aristides também gosta de um beijinho. Aristides, um beijinho para ti também. Beijinho e abraço. Afinal é dois beijinhos. Bem, vamos começar com Light Side, Dark Side. Boa? Qual de vocês é que quer começar? Hoje começa o economista, que é para não ser saboroso. Tiago, tu é o preço dos imóveis comerciais, não é? Sim, uma das. Tu tens mais que uma, pá, isso é batata, pá. Duas pequeninas. Para Tiago, Light Side, Dark Side. Estamos com esta notícia, podes falar sobre ela e catalogá-la. Esta é uma notícia. Vamos lá ver, eu não vou comentar bem as notícias, é só para fazer um enquadramento em relação àquilo que eu já tinha dito nos programas anteriores. Esta notícia diz que o preço dos imóveis comerciais aumentaram 1,9% em 2019, que, obviamente, é um valor mais pequeno do que aquele que tinha sido nos últimos anos. Portanto, em 2018 foi 3%, em 2019 1,9%. Aqui é só não quer dizer que esta notícia esteja mal escrita, não é por aí. Eu lembro-me perfeitamente... Mal escrita, daqui a nada somos juízes de jornalismo. Quase, temos que ser. Epá, numa altura em que nós olhamos, a maior parte das pessoas olha para os cabeçalhos das notícias, tem que se ter algum cuidado com aquilo que lá vem escrito e aquilo que nós temos aqui apelado também. Algum deste tipo de notícias, e há pessoas que me abordam na rua a dizer, então, mas agora os preços de imóveis desceram. Calma, os preços dos imóveis não desceram, a expressão que estão a utilizar é desacelerar. E quando a pessoa vai a conduzir um automóvel e desacelera, o carro não anda de marcha atrás nem para, ele continua mais devagarinho. E, portanto, esta notícia, obviamente, já era de esperar que o preço dos imóveis também tivesse um ligeiro ajustamento em relação aos preços a galopar que tinham vindo em 2017 e 2018, mas, efetivamente, é para as pessoas terem aqui alguma atenção aos títulos dos imóveis. E podemos passar à outra notícia. Então, isto é dark ou light? Não disseste? Esta aqui é uma notícia light, mas o meu apelo é para que as pessoas tenham atenção às notícias dark, que depois vamos a ver o texto e realmente aquilo não tem nada a ver com o cabeçalho. Ok, sim senhora, deixa-me procurar aqui a outra. Isto já é um tema abordado antes. E estou com a mesma, não estou? Estou. Então, se estou com a mesma, tenho que procurar a outra. Enquanto procuras, eu posso ir adiantando. Ora, As casas de luxo
como nós sabemos, tem um adicional ao imposto municipal sobre imóveis e, portanto, ele já é pago neste momento por mais de 500 mil proprietários. Money in the bank. Isto significa que, obviamente, o Estado tem mais receita a entrar, mas queria enquadrar também esta notícia com aquela expressão que eu vos disse no outro dia do shitting ducks, não é? Portanto, atraímos os patos e depois disparamos. Portanto, isto desde 2017 que o IMI, portanto, o adicional existe. O IMI. E, e só para termos uma noção, portanto, para as pessoas particulares, existem 3 escalões, 0,7% sobre o valor patrimonial que chega a 600 mil euros, 1% para valores patrimoniais que chegam a 1 milhão de euros, uma terceira classe de 1,5% para os valores acima de 2 milhões de euros. Quer dizer que há 500 mil casas que já se enquadram neste perfil. O que é, por um lado, surpreendente e, por outro lado, lá está, em 2017 nós já tínhamos atraído dezenas de milhares de investimentos estrangeiros particulares e depois eles estão cá a viver e nós dizemos assim, então agora vamos aplicar-vos aqui um impostozinho só para vocês verem como é que Portugal é bonito. E pronto. E esta notícia tem aqui um bocadinho dark side sobre o sistema tributário do nosso país. Fui rápido hoje. Boa. Vamos aqui. Eu por acaso acho que é light side, porque é assim, nós temos que manter o país a funcionar. Desculpa lá. É verdade. Temos que manter o país a funcionar, isso tem que haver alguém que pague. Esta é uma acaba por ser um light side na parte em que isto é um imposto para ricos. Estou a brincar contigo. Robin Hood. A questão é que às vezes não pode não ser bem totalmente para ricos, mas sim, acho que faz sentido diferenciar algumas coisas. Por um lado é light side para mais receita para as autarquias, através do IMI. Por outro lado, para quem o paga a mais, não é light side nenhum. Mas pronto, vamos pagar mais, olha, vamos aqui ao Jedi lá do Algarve. Jedi do Algarve traz-nos uma notícia que diz os preços das casas irão cair 2,5% em Portugal. Fala aí. Então, diretamente do Algarve, muito boa tarde a todos. Digo-vos já que os preços das casas irão cair 2,5% em 2020. Pumba! Isto ok, de onde é que vem este estudo? Os dados de quem? Vinha ser uma notícia dark side. Então é assim, este é um estudo que saiu na semana passada da Standard & Poor's, que eu li parte do relatório mesmo, mas entretanto esta notícia mais resumida, o que nos ajuda, que refere que Portugal, em princípio, os preços irão cair 2,5% em 2020, devido ao quase congelamento das transações que têm a ver com as medidas que foram impostas aqui por causa do Covid. Sim. Basicamente, espera-se que durante este ano que as transações se mantenham reduzidas, não é? Nós estamos a notar agora um crescimento outra vez da atividade, portanto, e até de vendas e transações, portanto não sei bem se vai ser bem assim ou não. De qualquer forma, esta notícia tem também uma segunda parte que basicamente refere que na Europa vai ser um pouco assim, por toda a Europa, mas que em Portugal, mesmo com o desemprego e com que vai haver, mantendo a liquidez na banca, que em princípio se perspectiva, Portugal é um dos países que tem as melhores condições para ter um maior crescimento em 2022 e 2023. Portanto, a recuperação, se houver realmente uma grande quebra em 2020, 2021 poderá ser alguma reforma ou manutenção, mas 2022 e 2023 perspectiva-se um dos maiores crescimentos da Europa. Portugal está na linha da frente. Portanto, Dark side porque parece que vamos ter um ajuste de 2,5% negativos, pelo que a Standard & Poor's está aqui a estudar, e light side se calhar porque estamos a ver que provavelmente Portugal tem um bocadinho mais espaço para crescer e que tinha em comparação às grandes capitais e continua a ter, e que felizmente se não tivermos segundas vagas nem nada,
pode aproveitar para um balanço de recuperação bastante mais rápido, não é? E não esquecer também que temos nos portado bem, portanto, nós a conseguirmos manter as coisas controladas. Olha, a fugir para o Algarve, tens-te portado muito bem. Mas olha, tenho máscarazinha, tenho gel desinfetante em todo lado, tenho sprayzinho com desinfetante, tenho tudo. Isto é... Olha, esta notícia do Ricardo faz-me... remete à conversa que nós estávamos a ter antes de iniciarmos o direto, em que tu dizias que provavelmente temos que avisar os nossos clientes que temos aqui um período de 6 meses para quem queira fazer alguma coisa, alguma brincadeira a nível imobiliário, porque a partir daí... Pode ser mais, não é? É o que eu tenho dito. A questão, quando eu falo nisso, é para tocar no quê? Por agora eu não vejo os bancos a subirem spreads. Hoje, agora nestes dias, é obviamente que já se percebeu que a Euribor escalou mais um bocadinho. A Euribor basicamente junta com os spreads dos bancos, é o lucro que nós pagamos aos bancos, com o spread deles, é o dinheiro a movimentar entre os bancos, a quanto é que eles estão dispostos a emprestar-se. Já se sabia que o Banco Central Europeu queria manter isso a níveis baixos, por este tipo de rondas que temos tido até 2025. Obviamente ninguém contando com o Covid não se sabia o que é que ia acontecer. Euribor, houve reação no Euribor, quer isto dizer que para o mês que vem as pessoas a terem recálculo de prestação vão perder uns euros de poder de compra, e o que eu digo a toda a gente é o seguinte, é que enquanto eu não vir ali uma inflexão, enquanto eu não vir ali os juros dos bancos a começarem a subir para se protegerem de uma crise que acham que possa ser longa, ou falta de liquidez, ou seja, isso, as pessoas têm liquidez, têm poder de compra, não perdem poder de compra, e está diretamente ligado com o imobiliário a não parar e a não ir abaixo. Obviamente que para o ano vamos ter orçamento de Estado, para o ano vamos saber o que é que não recuperamos de desemprego, tudo o que se está aqui a fazer de estudos pode bater certo, pode bater errado, não fazemos, a ideia não é fazer futurologia, mas eu acho que há aqui uma janela clara, que enquanto eu não vir os juros a subir, se a minha vida se mantiver estável como comprador, é normal que eu vou perder, quer dizer, se os spreads agora estão a bater no 1, se daqui a um ano isto cair 20%, mas se subirem para 3% os spreads, eu perco dinheiro na mesma, se ficar na casa o tempo todo. Mas é por aí, E os teus 6 meses, não nos podemos esquecer dos teus 6 meses que tu disseste, têm aqui as férias, que para muitos portugueses ainda não se sabe bem se vão ser férias ou para onde é que as pessoas se vão virar, e portanto temos um primeiro delay até ao final das férias, em que temos esta questão dos portugueses não saberem o que é que vão fazer às suas vidas, e temos o delay do imobiliário, porque se nós retomarmos agora, a maior parte das vendas far-se-á, diria em agosto ou setembro. E depois, se calhar só a partir daí é que faz sentido começarmos a pensar em 6 meses, e já viram que a partir daí vamos bater naquela primeira data que eu tinha dito. Por isso é que eu digo, quem quiser vender, é começar já. Eu ando a dizer isto há um mês. Olha, eu vou só aqui uma nota. Eu acho que vocês dois já devem ter notado nisto, que é, nestas últimas 2 semanas, está completamente diferente do que as primeiras 2, 3 semanas. Ou seja, aos poucos vê-se a economia a começar a mexer, ainda há muita limitação, mas aqui no imobiliário começa a haver cada vez mais pessoas a fazer chamadas, e ainda não entramos num ponto de muita recuperação da oferta, não é? É aquilo que eu tenho dito. Fugiu a procura, fugiu a oferta, e eu ainda não estou a ver uma enchente de oferta a voltar, e começo a ver muito mais ritmo no lado da procura a acontecer, e com a quantidade de coisas que saíram do mercado, com a quantidade de gente que possa fazer um passo de espera, há aqui muita coisa que, enquanto os justos estiverem assim, poderão manter os preços, poderão ter alguns ajustes. Vamos acompanhando aqui todos os meses, essa é que é a ideia, e não andamos aqui com a bola de cristal. Pronto, exatamente. Vamos ir em frente. Mas é assim, mas acho que não é bola de cristal. As pessoas, de alguma forma, anteverem ou anteciparem, não é anteciparem, é precaverem situações. Portanto, se alguém, por exemplo, tem ideia, vou depois das férias, vou colocar a minha casa à venda. Não é, se falar comigo, eu digo, olha, não é depois das férias, é antes das férias. Porque depois das férias pode ser outra realidade. Pode ser, não é? Pode não ser. Pois. Mas a probabilidade é grande, não é? É isso. Pronto. Eu, super rápido, 2 notícias muito rápidas também, porque o Tiago me deu coragem a fugir aqui ao script. Já falei disto,
Euribor sobem a 3, a 6 e a 12 meses, quer dizer que as pessoas vão pagar um bocadinho mais ao banco, ou que a Euribor vai ter um peso menos negativo, porque ainda está negativa, nos spreads. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que se calhar para o mês que vem temos que pagar mais 10 ou 15, ou dependendo do empréstimo que tivermos ao banco. Aqui é um dark side, no sentido que vai sair dinheiro do bolso das pessoas, não muito, mas eu lembro-me que isto já andou nos 4% e nos 5%, ou seja, continuamos a ter juros super baixos, os spreads estão baixos, estão a bater ali perto do 1 ponto qualquer coisa, e a tendência até bem há pouco tempo seria para baixar. Se isso não subir, eu continuo a achar que temos um mercado imobiliário forte, com vontade de continuar a mexer, e depois é até chegarmos àqueles pontos nevrálgicos que vamos ver o que é que se vai acontecer. Pronto, esta é a primeira. Algum quer dizer aqui alguma coisa enquanto eu abro a outra? Eu já disse tudo. Já? É que isto é assim, eu não sei que tu estás no Algarve, estás longe, eu acho que o som demora aí a chegar. Eu acho que o som demora aí a chegar. Pronto, deixa eu ver se eu não apago, e está aqui a outra. A minha outra é o quê? Ou seja, parece estranho, mas a avaliação das casas voltou a subir a média de metro quadrado em abril. Não é? Eu posso vos dizer que eu, se tiver uma avaliação, não posso aceitar que a avaliação que me reflita uma quebra de mercado que possa não existir. E acho que devemos andar em cima disto. Isto para mostrar que quem achar que as casas têm que ser mal avaliadas porque foi tudo para casa, aqui é a prova de que as coisas não estão assim. Por isso, aqui um light sidezinho, só para mostrar que as avaliações continuam a trepar, não sei se vão inverter, se não sei o futuro, eles é que sabem, mas isto é o que está a acontecer. Tinham visto esta notícia, vocês? Por acaso não. Ainda não, mas eu aí teria de fazer o enquadramento para a zona urbana de Lisboa. Deixa-me ver se eu te apanho aqui. Está aqui. Por tipologia ao valor mediano. Morato, eu gosto do teu corte de cabelo. Pá. Gostas? Eu também. Espetáculo. Está tanto calor que hoje não lhe pus nada de coisa. Olha, vocês têm que ir ao meu barbeiro. Aqui no Parque das Nações. Gentleman's Code Barbershop. Vamos lá? Uma cervejinha, cortar o cabelo e depois vamos embora. Aquilo é espetáculo. Mas pronto, estava aqui à procura de Lisboa para tu veres. Tipologia... cerveja, pá. Cerveja? Também vemos outra coisa, lá outras coisas. O valor mediano da avaliação bancária de apartamentos no mês em análise foi de 1.210 euros metro quadrado. Representa, acho que fiz a asneira, representa, onde é que aquilo está, uma subida de 10% face ao mês ou ao molde do ano passado, não é? Ou seja, as avaliações de tipologia medianas tiveram 10% acima do mesmo mês do ano passado. O valor mais elevado foi na área metropolitana de Lisboa. Oi, vocês têm que me desencravar quando eu começo assim. 1.490 euros a metro quadrado. Pronto. Ou seja, avaliações continuam a subir, não se está aqui a ver o mercado a baixar. Olha, já temos aqui malta a dar de si. Vocês andam folgados a falarem de férias. E eu já lhe respondi. O Bruno vi, já lhe responder. Estamos numa boa, amigo. Pedro Pereira, junho, vai ter muito mais procura. Medida desde que as medidas de confinamento diminuem, à medida que as medidas de confinamento diminuem, a confiança aumenta e mais disponibilidade haverá das pessoas para contactos e visitas. É isso mesmo que temos estado a sentir, Pedro. Queres falar aqui, Tiago? O Pedro, só para vocês terem um enquadramento, é um especialista imobiliário, é um verdadeiro boss também, é um parceiro que já lido com ele há muitos anos. E, portanto, e é uma pessoa que sente as coisas no terreno. Portanto, ele, para além de olhar para as notícias e conseguir absorver a teoria... Está envolvido no mercado. Totalmente. Portanto, eu já falei algumas vezes com ele sobre isso, ele está muito na nossa onda de pensamento em relação à confiança e ao preço e àquilo que vai acontecer no mercado. E é mais um especialista que se junta aqui a escutar-nos. Temos que trazer aqui um dia destes a falar connosco. Pedro, é exatamente isto que nós temos estado a sentir. O Tiago está a enquadrar aqui que o Pedro tem ligação ao mercado. Isto é uma observação que bate muito com o que nós temos estado a ver. Eu já disse aqui hoje que as primeiras 2 semanas de desconfinamento era tudo, ai meu Deus, isto vai cair e tem que ser menos 20%, então as pessoas não vendiam casas. Isso começa a mudar bastante rápido. Começamos a ter compradores que estão a perceber o que é que está a passar com o mercado. E à medida que o confinamento, as medidas de prevenção comecem a baixar, a economia
começa a aumentar. Eu vi uma notícia, vou só aqui dizer antes de dar a palavra ao Tiago, por ser aqui ligação ao Pedro, que foi: compras em loja aumentam 12% e aproximam-se do pré-pandemia. Quer isto dizer que nós temos a nossa economia, ao fim deste mês, está a começar a reagir. Acho que é bom. Nós próprios já sentimos isso e é bom ter estas notícias a perceber. Não a trouxe agora aqui porque quis dar aquele enfiamento seguido com Euribor e avaliações para fazer sentido, mas era a outra notícia que eu queria trazer. Pronto. Tiago, aqui sobre o que o Pedro disse, concordas com o que eu tenho estado a dizer também? Tens visto alguma coisa diferente? Fala aí um bocadinho. Epá, obviamente é aquilo que nós temos estado a dizer. Temos tido muito mais contactos, as pessoas estão a sair outra vez novamente para... Não é que tenham deixado no estado de emergência, se calhar deixaram, mas mal o estado de emergência se finalizou, as coisas começaram a avançar lentamente e neste momento já começamos a fazer mais visitas, a estarmos mais fora de casa e obviamente com todas as precauções. Boa. Ricardo? Olha, é assim, eu acho que quando refiro, e a minha opinião de vender já, é vender já a preços relativamente normais, ou praticamente normais, sente-se realmente que não houve uma baixa de preços. E olha, já estou com visitas e contratos de promessa marcados, portanto, quer dizer que as coisas a vida não volta estou a fazer ao normal. publicidade, A vida volta ao normal e é assim que tem que ser. A vida está a voltar, sim. Portanto, e a venderem-se a preços de mercado. A preços de mercado, eu diria, pré-Covid, normal. Aliás, vamos cá ver as coisas. O que é que nós vimos aqui do Oeiras? Metro quadrado, praticamente o mesmo da transação dos bebés Covid. Nem estamos a falar daqueles que foram fechados que já estavam no mercado. Estamos a falar daqueles que foram fechados e entraram e saíram do mercado já depois do confinamento. Que é isso que nós vamos olhar aqui para além do histórico. Lisboa é a mesma coisa, podem-se estar a transacionar casas um bocadinho abaixo, ou seja, há uma fatia de mercado que disse, calma aí, eu não quero aqui também gente, e as coisas depois têm que seguir o seu rumo, mas os metros quadrados estão a ser transacionados praticamente aos mesmos valores. Do que temos visto, agora vamos ver os próximos, não é? Hoje vamos aqui, antes de entrar na parte dos números, trazer uma coisa que eu acho que é fenomenal, do Bigfoot no imobiliário. Vocês viram? Tinham noção que aquilo existia? Tinham? Não tinha noção nenhuma. Eu estou sempre a dizer que nós estamos a competir por atenção, não é? Então é assim, eu já vi várias vezes nos grupos que eu estou com grupos de apoio do nosso ramo, um dos grupos que eu gosto imenso, que é o Lab Coat Agents, eles partilham muito conhecimento ali, e uma das coisas que partilharam lá, aqui há uns tempos eu fiz uma notícia, um post aqui no Facebook, tinham feito um escrito polémico na cozinha, numa parede da cozinha, e aquilo deu umas visualizações malucas, para aí 100 e tal mil, num tipo de listagem que a segunda melhor tinha 3.000 ou 2.000 visualizações. Então os americanos estão aqui à procura de fórmulas para captar a atenção das pessoas, para viralizar as angriações deles, já há algum tempo que se vê isto, para chegarem a mais gente e gastarem menos dinheiro. E aqui o que eu vos vou trazer foi o que eu vi ontem. Estava aqui a pesquisar. Esta casa, que é uma loucura, propriedade, está no Zillow, com um agente. Vamos aqui fazer publicidade ao Sr. Daniel Oster. E eu acho que é genial que alguém, quando está aqui, eu não sei se conseguem ver. Sim. Pronto. Mas eu acho que é genial quando alguém está aqui a correr pela casa, e de certeza que isto lhe garantiu muita visibilidade. Ok, eu gosto disto, não sei o quê, e de repente começamos a entrar e, oi, que é isto? Ou seja, eu de repente começo a ver em fotografias um personagem diferente, não é? O que é normal? É eu reagir, olha, já viste aquela casa do Bigfoot? E toda a gente vai ver. Agora imagina o que é, tu tens uma exposição normal, mas com este tipo de estratégia, eu estou fã, eu estou com vontade de experimentar uma coisa destas. E desafio-vos aos dois a fazer o mesmo. O Tiago já me contou e se quiser contar aqui, já pensou em estratégias dessas também. Vejam aqui o Bigfoot a ler. E depois eu gosto imenso, que é, tu vês aqui o Bigfoot a ler, enquadras pessoalmente o que é que a pessoa pode fazer, e depois tens ali o deck, basicamente no mesmo ângulo, mas não tão perto. Como se vê, é um Bigfoot com ideias de boa alimentação, cogumelos comestíveis. Eu acho genial. Olha, eu posso fazer uma de Stormtrooper. Isso é genial, meu. Olha lá, chegares a uma casa, fazias isso, o que é que tu achas que vai acontecer? É isto que eles querem. Olha aqui, olha. Vou fazer uma com Stormtrooper.
Olha aqui o Bigfoot a tirar as bolachinhas do forno. Se isto não é o suficiente para viralizar uma agressão. Olha aí. Tens o quarto, tens o que é que tu podes... Olha, agora o Bigfoot gosta de ler. Este Bigfoot gosta muito de ler, não sei se já repararam. Mas eu acho que isto é genial. Estás basicamente a vender a vivência da casa com um personagem completamente aleatório. Ou não, porque estás no meio da floresta, né? Olha aqui o yoga. Fazer exercício. É? Achas que isto foi no direto que tens feito? Achas que fica na América? Tenho que arranjar uma coisa dessas para fazer os diretos de manhã. Olha o Bigfoot na América a fazer diretos com o Ricardo e com a Adélia ali a manter a forma. Mas pronto, epá, eu acho que isto é genial, olha lá. Tu consegues ver, tu dás muito mais atenção à casa porque tu vais à procura destes brindes, não é? É verdade. Olha, Isso eu como te é muito disse, giro. eu não vou falar do ator Sim. pelo qual pensei fazer este tipo de coisas, mas é preciso coragem. É preciso muita coragem e depois medir se as pessoas iam só à procura da casa por causa do ator especificamente ou por causa do Bigfoot ou para ver a casa em si. E portanto há aqui uma dicotomia, uma linha muito ténue entre tu investires para fazer este tipo de coisas e teres imensas visualizações, obviamente isso vai trazer muito mais negócio, mas depois a visibilidade que te pode trazer sem eficiência, que é as pessoas estarem a ver a casa pelo Bigfoot Ok. e não pela casa em si. Então agora vou-te perguntar. Então imagina, esta casa, um posto normal, meter esta casa no Zillow, ou vamos supor que custa destacá-la $50 e que aquilo chega a 3 Mas mil. desse ponto de vista é fantástico, é extraordinário. Agora imagina que ele põe lá isto e que chega a 100 mil. A probabilidade pode ser falta de eficiência, mas está lá a criatividade dele, o que quer dizer que toda a gente sabe que esta gente vai tentar de todas as formas chegar à pessoa certa. Ok? Ou seja, eu estou-me a diferenciar, eu estou a mostrar, estou dentro da vivência com um bocadinho de humor e estou a mostrar às pessoas que estou a ir mais longe e estou a ter esses resultados. Pode não se traduzir logo, mas o que é que acontece? Eu não sei se te lembras, eu às vezes, imagina, não querendo fazer publicidade, mas eu gosto de fazer vídeos malucos quando mando para os colegas, lembram-se? Mesmo malucos. Epá, eu tive umas visitas nos terraços da ponte que foi porque um colega há 3 semanas viu eu tocar guitarra, que não sei, e lembrou-se disso. E não, calhou a não ser a casa que a cliente dele comprou. Depois foi com o amigo e colega Jaime que se fez um negócio. Mas a questão é, isto fica na cabeça. Tu hoje não queres, chegou alguém ou a ti, tens um cliente, lembras-te daquela casa. E daquela quantidade de partilhas, a probabilidade de chegares a alguém que tem interesse numa coisa destas é muito maior do que estás a meter ali aquele dinheiro e chegar a muito menos gente. Por isso, eu, da minha parte, vivia muito bem com chegar a todo lado, ir ser exposto desta forma, porque eu acho que o que aquilo faz e o que eles estão a cada vez mais a orientar é isso, é captar a atenção, ficar lá na cabeça das pessoas. Pode haver 99 mil pessoas que não queriam a casa e viram, mas viram a cara do agente também. Estás a ver? Eu quando voltar a desconfinar a nível desportivo e voltar a jogar ténis, um dia destes, ainda alguém me há de dizer, epá, e aquele grande maluco do imobiliário que joga ténis na garagem. Na garagem. Portanto, as pessoas vão-se acabar por lembrar de ti a jogar ténis. As pessoas chegam às visitas e falam disso. Agora imagina o que é, as pessoas chegam aqui e a abertura que têm para falar com o consultor, isto é um quebra-gelo. Estás a perceber? Além disto tudo, é um quebra-gelo. E o melhor é tu fazeres visitas vestido de Bigfoot. Isso não, eu já estou aqui a transpirar de um lado para o outro, mas não queria meter uma coisa desta. Olha, eu é assim, desde que não se vá parar ao funino e tudo bem. É igual. Era certinho. eu hei de pensar numa forma de fazer Olha, isso. acho genial e digo-te, eu acho que é um passo que pode ser dado em Portugal. Eu acho que é um tipo de humor que não chateia ninguém, é um tipo de humor que eu acho que é o que capta a atenção das pessoas, sabendo depois comunicar em descrição e comunicar de uma forma que as pessoas não levem este post para uma brincadeira. Eu acho que é uma forma muito boa de ter muitas visualizações, tendo depois o cuidado do agente, não é?
fazer uma qualificação muito, muito mais séria, não é? Porque pode haver pessoas que só pela curiosidade também de ver possam ir ver onde é que aconteceu e tal. Mas eu acho genial, eu acho que isto deve ser feito. Quem tenha esse tipo de espírito, não é? E coragem. Acho que sim. Acho que sim. Coragem, não, olha lá, a pessoa nem aparece, só aparece o fato. Qual coragem? Para, Tu não sabes se foi ele ou se foi um figurante. Eu faço uma coisa destas sem problema nenhum. Eu também acho. Não assim, porque acho que isto era quente demais, mas acho que era uma coisa que... super fazível. Fiquei aqui com umas na cabeça. Aliás, até já me deram uma ideia, não vou dizer. Pronto. Eu acho que o Bruno é capaz de a meter hoje aqui, mas pronto, mas eu não sei. Não. Diz-me qual é, eu não partilho, não digo nada. A minha... Não. Tu vais fazer para aí das tuas. Eu? Vou retirar aqui. Vamos aos números. Ok. Querem começar com o histórico ou com os bebés do Covid? Os bebés. Gosto muito dos bebés. Bebés do Covid. Vocês conseguem ver... Ai, meu Deus. Vocês ouviram isto? Yes. Ouvi, claro. Então, eu sou perito em ter telefones ligados ao mesmo tempo dos diretos. Não te lembras? Já tirei tudo. Desculpem-me este bocadinho. Mas pronto. Isto é o quê? Isto é o que é que se está a passar com Louros. Quem tiver casa para vender ou queira comprar em Louros, poderá olhar aqui todos os meses. Nós vamos dizer o que é que se está a passar. Ok? Hoje temos mais colunas, porque Louros tinha ali, tive que olhar bem para as coisas para fazerem sentido. Esta coluna conseguem... Tiago, tu não tens isto aí contigo, para não? Vou tentar abrir mais para veres. Não. Consegues ver algum número? Mas estou com zoom. Consegues ver algum número? Pronto. Então, esta primeira coluna é... Consigo ver todos. Até o dia de hoje... Vou selecionar assim, que assim eu consigo ver. Porque o nosso back-office tem isto muito pequenino. Eu vou tentar... Faz assim, seleciona dessa maneira. Não, eu tenho aqui a imagem toda. Seleciona a coluna então para vou-vos dizer aqui só o histórico da última passagem de ano. Grande festa. Mas só para dizer que é assim, entramos em Louros, entramos no ano um bocadinho ao contrário no valor de venda. Entramos no ano já em relação ao ano anterior, isto é, até à data de hoje. E aqui ao lado está o que estava antes de entrarmos em Covid, ok? Então é assim, nós, em relação ao preço médio de venda do ano anterior, vínhamos de uma subida de 9%, estamos com menos 3% em média de venda aqui na nossa empresa, na Remax, nos imóveis, no preço de venda dos imóveis, uma correçãozinha de entrada neste início de ano de 3%. Era um bocadinho menos, antes de agora do Covid, era 2,9, praticamente a mesma coisa, e o preço médio pedido também teve uma quebra em relação ao ano passado, muito pequena, que não se traduz em baixa de mercado, porque o metro quadrado médio destas casas vendidas foi mais alto do que o ano passado. Ok? Ou seja, eu entrei em 2020 a transacionar casas, em média, ligeiramente a menos no total da amostra que estávamos a vender, mas o metro quadrado continuava a subir. Quer isto dizer que, na realidade, eu continuo a ver o metro quadrado a ficar mais caro, em média, em Louros. Posso ter tido um início de ano com um perfil com perfis de imóveis diferentes, ok? Não considero isto uma quebra de mercado, considero que o metro quadrado continua a subir. Há certa gama de mercado que pode não estar a entrar tanto, que não é tão habitual. Acho que vocês já repararam, nos Jardins de Cristo Rei tem entrado uma casa ou outra, mas houve aqui há uns 3, 4 anos, havia um bocadinho mais de rotação ali de casas. Ou seja, há certos mercados que não, durante algum tempo não se mexeram tanto como o habitual. Os Covid Babies, os bebés Covid, são todas as casas que entraram a partir do dia 18 de março, dia de vai para casa se não levas, e que já saíram do mercado, ok? E o que é que isto nos traz? Os valores dos últimos 60 dias, estamos com uma média de transação, tal como em Lisboa, um bocadinho mais baixa do normal. Mas isso pode ter a ver com o mercado mais alto
a dizer, calma aí, eu durante a quarentena não quero cá ninguém, espera aí, só depois, não estou pressionado para vender e agora começa a reentrar no mercado. E depois eu acho que já vamos ver que isto vai bater certo. Ou seja, estamos a transacionar em média 17% a pedido a menos, 18% a menos no valor das casas transacionadas que entraram durante a quarentena. Não se esqueçam que Loures tem muitos mercados, ou seja, se eu durante a quarentena tiver um mercado mais baixo a entrar, estes números vão ser bem mais baixos que o normal. Ok? Depois temos no metro quadrado pedido menos 6% e menos 7% no metro quadrado de venda do que o que se estava a transacionar durante este ano, que continuamos em valorização do ano passado. Agora, se eu for aqui às pedidas, dou nas casas que estão a entrar no mercado, que estão no mercado neste momento, o asking price, dou um salto bastante grande. Não dou? 282 mil para o que se estava a pedir em média de 175. Poderá querer isto dizer que aquelas casas que eu estava a falar, que se absteram de entrar no mercado durante o confinamento, começaram a entrar no mercado aos poucos. E como a amostra que está em Loures continua a ser muito curta, por causa da limpeza da oferta que também houve, estão realmente a mexer com os valores médios que se pede no mercado. Ou seja, aqui na terceira coluna, a amarelo, eu tenho o asking price sem as 11 casas mais caras de Loures, que estão situadas no Jardins Cristo Rei, ou Real Forte, e naquela parte que pertence a Moscavide, aqui na Remax ainda pertence a Moscavide do Parque das Nações. Tem 11 casas, e já vos vou tentar aqui dizer, porque eu acho que não meti, aqui na diferença da venda já tenho aqui uma coisa da barraca, depois vou ter que ir corrigir isto, mas sem isso já estamos a baixar 40 mil, ok? Ou seja, começa a entrar no mercado a nata do mercado de Loures e começa-se a perceber que afinal durante a quarentena esse mercado não esteve ativo. Se formos só ver as vendas de casas durante o confinamento só com urbanizações, estamos a ver que estamos com 226 mil euros e 499 pedidos, 217 mil de fecho, o que quer dizer que as urbanizações continuam a transacionar muito acima do que é o grosso do mercado que esteve ativo aqui em Loures. Ou seja, aquele mercado mais baixo esteve mais ativo do que os mercados que estávamos a falar. Acham que os números traduzem isto? Eu acho que faz todo o sentido, Bruno. Faz, não faz? É muita giro olharmos para isto. Agora fala aí durante meia hora enquanto eu tento corrigir aqui isto. E fazer a diferenciação das casas mais caras, obviamente, isto é trabalho, porque não podemos, obviamente, comparar o preço por metro quadrado e o valor de venda e o valor de fecho de todos os imóveis durante o período de emergência. E fazer esta separação, obviamente, é essencial para perceber a dinâmica do mercado. Epá, não sei o que é que se passou aí. Ricardo, traduz isto. Estás-me a ouvir? Estou. Tinha que baralhar aqui isto tudo. Tive que mudar aqui de... Conseguiste então, consegui, mas sabem que o Loures não é a minha praia, não é? Não tem que ser. Aqui se faz sentido. Diz. Faz sentido. Faz sentido porque eu acho que pode ter havido esse fenómeno que tu referes, não é? Portanto, as saídas de mercado a voltarem depois, em termos de médias, a baralharem isto um bocadinho, não é? Sim, estamos-te a ouvir, podes falar. Já falei, já disse. É? Curto e simples. Ok. Aqui nem sequer podes dizer, como na semana passada estivemos a analisar Lisboa, que o mercado estrangeiro parou, porque em Loures sabemos que a maior parte das pessoas provavelmente que é nacional. Casa, é um mercado nacional. Sim. Portanto, estas vendas com uma ligeira inflexão, uma ligeira baixa de preço, podem ser também, e obviamente os vendedores que tinham ainda alguma margem para negociar do asking price, que disseram para se calhar é melhor vender já do que esperar por toda esta... Sim, mas olha lá, a média destes imóveis que saiu do mercado em Covid, estamos a falar de 10 mil ou 9 mil euros de diferença entre o valor pedido e o valor de fecho. Ou seja, não é muito. Ou seja, isto foi basicamente aquela faixa de mercado que esteve ativa no mercado e as outras mais altas
fugiram. Então, ok, eu não quero ninguém aqui em casa, não estou pressionado, eu vou vender quando isto começar a normalizar, que é uma reação super normal. Uma coisa que eu quero dizer, eu não sei se lembram que o estoque de Lisboa estava bastante mais alto, não é? Conseguem ver aqui? E isso é perfeitamente normal. Pronto. Loures ficou neste momento, e vamos olhar aqui, os estoques estão calculados de duas formas. É a quantidade de casas que temos para vender, e eu calculei as duas formas para nós percebermos que se nós recuperarmos o ritmo de venda que tínhamos em 2019, Loures tem inventário para despachar na nossa empresa quase para 6 meses. Tendo em conta que há sempre aqui uma parcela que está a entrar em contrato, está a sair do mercado, está a fazer escritura ou está a coisa, ou seja, isto é um estoque bem curto. Loures estava com um bocadinho mais alto, e se formos ao ritmo de vendas deste ano, já estamos a falar de quase 7 meses, já o mercado já a querer virar para o lado do... Mas que de qualquer maneira, comparando com Lisboa, é muito melhor. Sim, é um mercado bastante mais curto, melhor para quem vende. Claro. Para quem compra quer dizer que a oferta contraiu. Epá, e se não houver grandes mudanças e o mercado recuperar a procura a um ritmo forte, ou até mais forte do que a oferta a recuperar, vai continuar a haver alguma pressão nos preços. Isto vamos ter que ver e acompanhar o tipo de oferta que volta ao mercado, o tipo de procura, se há aqui algum desequilíbrio ou não que possa fazer com que os números sejam diferentes do que estamos a ver agora. Ponto. Agora, eu vou tentar abrir aqui para se ver, para vocês poderem ver aqui, e lá em casa também. Conseguem ver aqui o gráfico? Isto é o histórico desde 2008 em Loures, sem inflação e desvalorização da moeda. Conseguem ver alguma coisa? Sim, sim. Consigo ver aqui o meu, que aqui tenho. Pronto. Então é assim. Tiago, não sei se consegues ver algum número, mas acho que dá para perceber aqui a evolução dos preços, não é? Linha branca, como sempre, é valores pedidos em média, e linha vermelha, como sempre, valores de fecho em linha desculpem, em metro quadrado. Em metro quadrado não, aqui estamos a ver valores absolutos. Olha, Bruno, Isto. eu gostava de pedir um favor em relação a isto. De me comparares, isto pode ficar para o próximo episódio, a variação entre o asking price e o valor de fecho em Loures e Lisboa, só para termos uma ideia de como os mercados à volta de Lisboa podem reagir às vendas da capital. Muito provavelmente aquilo que vais sentir é que o asking price fora é mais curto. Portanto, a diferença, o intervalo é mais curto. Até te posso tentar abrir aqui se quiseres ver isso, ou se quiseres deixar para outro dia também deixo. Não, deixa para outro dia, faz a análise depois mais tranquilamente, só para compararmos e vermos como isto é curioso, que as coisas acabam por bater todas certo. Então vamos lá outra vez, 2008, o que é que aconteceu? Lembram-se? Tenho uma vaga ideia. Pronto, isso explica tudo. Ok, o meu dia de anos foi só em 2010, não é? Pronto, mas... Pronto, malta, só para relembrar, 2008, crise da subprime atinge o mundo todo, os bancos, ai meu Deus, andou-se a vender empréstimos que não se devia para investidores, isto atingiu, é global. O que é que aconteceu cá? Estávamos com desemprego entre os 8 e os 9, foi assim que começou, e a Euribor ainda estava nos 4, ainda estava bem alto, ou seja, ainda era bastante mais caro pedir dinheiro ao banco, ok? Posto isto, a Euribor deu uma quebra à bruta, mas mesmo à bruta, de um ano para o outro, começou a cair para que se pudesse segurar a economia, pudesse fomentar os empréstimos e continuar a fazer mexer o dinheiro. E o que é que isso resultou no imobiliário? Tivemos, em Loures, subida durante mais de 2 anos de valores médios, não é? Acho que dá para vermos, não dá? Conseguem ver aqui? Ou seja, estas medidas deram resultado em Loures, tal como deram resultado nos outros sítios que temos estado a ver. A seguir, o que é que acontece? É que Loures aguentou-se à bronca em 2011. Ou seja, estamos aqui, é 2011, não sei se conseguem ver. E a quebra é feita no ano a seguir. Isto aqui vem no seguimento do que o Tiago estava a falar, que há uma ligação entre, há um atraso, às vezes, nas subidas, nas descidas, de um lado para o outro. Loures é tipicamente uma zona que há muita zona em Loures que mexe com empréstimos. Mas também há muita zona, quando há uma alta de mercado e saída de Lisboa para lá, que o recurso ao empréstimo de grande parte de muitas pessoas que vêm de vendas de Lisboa, quando há um ciclo alto,
vêm aplicar com menos dependência do banco aqui. Ok, então eu de repente tenho uma crise, continuo a subir. Tenho outra crise, continuo a subir. Mas o que é que acontece? Em 2010, no dia de anos do Ricardo, o Ricardo recebeu aquela prenda. Queres dizer qual foi? Foi o nosso querido país entrar em bancarrota, não foi? Foi, já se sabia que a Troika vinha para cá e o que é que os bancos fizeram no teu dia de anos? Pumba! Vem aí a geneira, sobe os prédios. E o que é que aconteceu em Lisboa? Desce o valor. Que é isso que nós estamos aqui a dizer. Quem depender do banco tem que perceber muito bem como é que vai fazer aqui as decisões de compra, de não compra, porque por agora os bancos não estão a subir spreads. A Euribor já reagiu, mas ainda não estamos a ver os bancos todos assustados a dizer que isto vai demorar 4 ou 5 anos, que vamos precisar de super ajuda a mais do que aquilo que se está a prever. Por isso, por agora, há confiança que vamos resolver a coisa em V, como eles costumam dizer. Olha, foi, já veio. Ok? Pronto, tivemos 2011 ainda em subida. Pode ter a ver, dado o conhecimento que eu tenho aqui das urbanizações, 2011 foi ano de maturação de alguma... 2010, 2011 foi anos de maturação de algumas urbanizações feitas, desde que estavam a ser feitas desde 2006, 2007, como os Terraços da Ponte, que chegaram àqueles 4, 5, 6 anos que as pessoas começam a mudar de um T2 para o T3 e a revender essas casas. Ok? Há aqui no pós-2000, 2005, a Obra Iverca estava a construir em muitos sítios. Quando chegou aqui a 2010, a Obra Iverca estava em todo lado. Ou seja, essas urbanizações estavam em ponto de maturação que podem ter ajudado a esta valorização. Isto pode não ter sido... mas Loures continuam a subir, como os números estão a dizer, pode haver essa explicação aqui em Loures. É sempre termos à parte que tipo de atividade é que teve, e eu vou-vos ser sincero, não fui ver os 200, os 300 e os 400 anúncios, mas estou aqui a dizer que pode acontecer esta valorização de 2011 ter sido ano de maturação e o perfil de imóveis vendido ter garantido uma média mais alta aqui em Loures. 2012 já teve aqui uma bruta de uma descida em Loures, nos valores, não é? Não sei se dá para verem aqui acentuada a curva. Boa? Perfeitamente. Pronto. 2011, a Troika chegou a Loures. Tinha chegado a Portugal, mas atingiu-nos mesmo à série em 2012, desculpa. Ou seja, eu tenho uma valorização global de 2011. Eu não vos sei dizer se 2011 foi a subir e depois começou a descer, mas terminou com uma valorização global. Penso que terá tido a ver com o tipo de perfil de imóvel vendido e que depois no ano a seguir, quando não se vendia nada, quando os spreads estavam a 3%, sim, os spreads dos bancos estiveram a 3%, e o Euribor aqui estava ali no 1.3 neste ano, ou seja, por exemplo, lá em casa o empréstimo batia com 2 mais 1 ponto qualquer coisa, ok? Só para vos dizer que lá em casa vamos falar agora com os bancos para ver como é que é a história. Mas pronto, 2013 há uma reação do mercado de Loures nos valores globais. Poderá ter outra vez a ver com maturações daqueles mercados que estávamos a falar. Okay? Há muita urbanização que maturou nestes anos em Loures. Mas houve, basicamente, eu não sei se estão aqui a ver, 2013 há aqui esta reação. Mas se eu vier cá acima, se conseguirem olhar... tem aqui vermelhos. Conseguem ver? Quer dizer que houve realmente valor metro quadrado a subir, valor global a subir, mas eu não tive essa valorização nos valores metro quadrado. Eles basicamente mudou-se outra vez de perfil. Por isso é que eu estou desconfiado que isto possa ter outra vez a ver. Eu dei aqui uma mocada neste microfone, não parti isto tudo, não calhou. Ainda bem que fazemos isto às quintas, porque eu às quartas-feiras ando enervado e às quintas estou mais calmo e estas porradas são mais lentas. Mas pronto, isto para dizer que em 2013 parecia que íamos começar a ver recuperação em Loures, mas como toda a gente sabe, 2013 continuamos dentro dos anos negros, com spreads bem altos, e depois a partir de 2014 é cavalgar, isto é o faroeste, bora para cima. Loures tem que recuperar o que caiu naqueles anos em termos de médias e chegámos aqui. Eu não sei se vocês estão aqui a ver no final do gráfico, mas nós entramos neste ano com, calma aí, uma depressãozinha. Não sei se será uma depressão, não podemos ver, não podemos dizer como é que vai acabar o ano. Óbvio que isto agora, esta paragem de mercado vai mexer com muita coisa. Olha, mas eu acho que estamos naquele início daquela curvazinha, que é aquela curvazinha nós devemos determinar o preço. O pico de mercado foi atingido em Lisboa, se calhar há 2 anos. Tivemos algumas medidas que prolongaram isto, não é? Acho que deu para ver quando eles começaram com algumas contenções a mexer um bocadinho com o mercado. Houve ali balões de oxigênio
que trouxeram Lisboa com, outra vez, eu continuo aqui, que é típico estar lá em cima, ora parece que vai baixar, ora parece que vai manter. A Euribor a manter por muito tempo deu aí uma aceleração. Em Loures, no final do ano, sentiu-se essa aceleração. E entramos no ano em Loures, basicamente com uma estagnação de metro quadrado, de valor global, mas o metro quadrado aqui não representa, não sei dizer porquê. Porque estamos em valores globais. Desculpem, é porque se eu vier cá para baixo. Aqui o planalto nos valores de metro quadrado, tens aqui um planalto enorme de 2013 até 2016, depois é que tens a subida. E aqui não notas o metro quadrado. Vindo cá para baixo, eu não tenho aqui os dois gráficos, vindo cá para baixo é que dá para perceber. Ou seja, eu metro quadrado continuei a subir em Loures. O valor global de venda é que não. Poderá ter a ver com, calma aí, eu não vou vender ainda, porque acho que vem o Covid, calma aí, eu não preciso ter pessoas aqui em casa neste tipo de mercado, e este tipo de mercado... E também que o tipo de imóvel que se vende também varia, faz variar o preço de metro quadrado, não é? Tu aqui em Loures era giro, nós conseguimos diferenciar aqui duas coisas. Primeiro, quando tu sobes exponencialmente em 2017, 2018... Aqui no preço de metro quadrado, no valor metro quadrado, é onde tu consegues perceber melhor a recuperação, que é mesmo em 2017. Tu estás claramente... Lembram-se das medidas que nós falámos na semana passada, que influenciaram a compra de casas em Lisboa. Portanto, quem comprou em Lisboa e fez com que os vendedores tivessem de procurar outras casas. Portanto, isto aqui, provavelmente temos um delay em relação à curva de Lisboa. E aqui em 2019 há aqui uma coisa que eu achava interessante. Se nós retirássemos todos os apartamentos das escrituras feitas do Blue Gardens, é muito provável... Olha, Blue Gardens, Jardins de Cristo Rei, Real Forte, que já estão a aparecer renovações no Real Forte também. Sim, mas o Blue Gardens Vasco constrói em... Mas, Bruno, libertaram o Blue Gardens, libertaram no final de 2018 e 2019 as escrituras todas, não é? E Vasco constrói o prédio também. O prédio também apanhou 2018, Vasco constrói. Mas aqui, estou a falar em 2019. Estamos a falar para T3, junto à urbanização dos terraços da ponte, de uma libertação de cerca de pelo menos 40 imóveis T3 na nossa rede. Que é uma amostra bem grande e que mexe com os preços, tens razão. É uma amostra muito grande. Eu estou só a falar da Remax, ok? Pelo menos 40 T3 libertados. A gente só pode falar disso. Não é? Portanto, obviamente foram mais, mas se nós retirarmos é provável que a curva se tenha mantido desde 2018 até 2020 e que afinal em 2020 a gente possa pensar, se calhar os preços não baixaram. Ou foi aqui um influenciador de mercado e obviamente influenciou também as vendas da urbanização dos terraços da ponte, isto para que as pessoas percebam. Se nós temos ativos sem compradores de zona para T3 numa determinada área e de repente são despachados 40, é claro que vai haver muito mais stock e a procura diminui, liberta um bocadinho a pressão do comprador e faz com que comecem a aparecer mais placas nas janelas, que as pessoas tenham mais cuidado a falar com agentes imobiliários e sejam mais simpáticos também. Meu querido, preciso de ajuda. Muito bom. Achas isto também, não é? Estas amostras vão mexendo com as médias das transações. Isso está-se a ver na ausência desta amostra durante o confinamento, está-se a ver na oferta desta amostra a regressar ao mercado e também se pode perceber que há dinâmicas dentro do Conselho de Loures com certos projetos a chegarem ao mercado à fase das escrituras que estão a mexer com os metros quadrados daqui. Não é, Ricardo? Sim, tu tens aí influenciadores de metro quadrado que não são justos, porque tens aí casas, por exemplo, o Blue Gardens, por exemplo, tem uma disparidade de tipologias e de área grande. Bem grande. Grande, e que faz variar bastante. E depois tens o mercado usado, antigo, no centro de Sacavém, que no fundo também te faz variar um bocadinho. Eu não sei qual foi o volume de vendas desse tipo de imóvel, mas o metro quadrado, tipicamente o metro é uma casa mais pequena, bastante mais pequena, são casas da área de região, não é? E basicamente isso faz variar muito o metro quadrado. Daí a disparidade do preço absoluto para o metro quadrado, não é?
Ora, aí está. Ou seja, Atenção que o Blue Gardens foi todo vendido em 2017. Antes há alguma coisa, sim, 2017 e 2018 grosso. E as escrituras só foram libertadas a partir de julho, finais de 2000 não sei se já não foi em 2019. Isso também significa que as vendas feitas em 2019 foram a preços mais baixos porque foram vendidos em 2017. Porque se tivessem sido feitos a preço de 2019, esta curvazinha provavelmente seria Mas maior. houve ajustamento de preços no Blue Gardens, por exemplo. Agora no final. Agora, claro que o volume tinha sido já todo feito. Havia, sei lá, 90% ou 80%, para não ser exagerado, do stock do Blue Gardens já estava vendido em 2018. Eu ainda lá tive para vender um. Que já havia uma escolha tão reduzida que acabei por não vender aí. Olha, vendi em Benfica. Olha, isto é uma coisa que é boa que tu refiras. Eu queria dar aqui 2 notas. Para quem não conhece Loures, a urbanização dos Terraços da Ponte foi feita de raiz entre Loures e o Prior Velho e Camarate. Há um condomínio muito grande que a Obra Iverca deixou por acabar, ou seja, não finalizou, não fez a proposta, a propriedade horizontal, e aquilo ficou parado há alguns anos. Depois houve um fundo que comprou essa dívida, renovou no interior, renovou o que teve que renovar de coberturas, isso tudo o que não estivesse bem, e vendeu. Não foi em planta porque aquilo já estava de pé, mas é como se fosse em planta. Tiveram que fazer as obras, tiveram que acabar, criar a propriedade horizontal para se poder fazer escrituras. Foi isto que se passou, e o que o Ricardo e o Tiago têm estado aqui a referir isso foi comercializado, o grosso, numa altura em que o mercado estava super pujante, naquela altura em que o mercado estava a subir imenso e havia muita gente a sair de Lisboa, ou porque fizeram boas vendas, ou porque estavam a ser empurrados que não queriam pagar os valores que estava a pagar ali e quiseram vir para outro tipo de soluções. O Blue Gardens oferece uma situação de estar com o condomínio fechado e isso tudo que é genial, com tudo o que lá tem dentro, e mesmo à beirinha dos acessos todos. E mais os preços eram idênticos às casas usadas dos Terraços da Ponte. Exatamente. E, portanto, as pessoas quando vinham procurar nos terraços preferiam ir para um condomínio que tem piscina, com parqueamento, com tudo e mais alguma coisa, e novo, e a estrear. Sim, os valores parqueamento não, boxes. Havia ali coisas que não estavam assim tão desfasadas, mas acho que foi uma grande estratégia, porque foi, ok, eu tenho que ganhar a confiança de quem sabe que isto está aqui parado, eu vou demorar a entregar este produto, não me convém deixar o mercado, basicamente, entrar noutra fase, e convém-me despachar aqui isto tudo para que o investimento sirva. Queria agora só olhar, só para assustar, ver aqui, metro quadrado sem inflação e desvalorização da moeda. E se isto fizer o load rapidamente, porque estas coisas estão a ficar... E olha aqui a quebra, quando tu lhe metes a desvalorização da moeda e a inflação, olha a quebra, não é? A quebra que eu quando apresento este segundo gráfico, para quem está aí a ver, quando eu aplico a desvalorização da moeda e a inflação em Portugal daqueles anos a estes valores. E torna muito mais depressiva a curva, mas ao mesmo tempo também me vem aproximar esta ponta desta ponta, e aí eu começo a perceber os ciclos, como é que o mercado se mexe, e é bom que nós que agora podemos ver praticamente os ciclos quase completos, não é? Agora vamos ver como é que isto corre. Está aqui, estes são valores médios, não são metros quadrados, mas vamos outra vez ver como é que isto se comporta com a aplicação da desvalorização da moeda e inflação em Portugal. Outra vez, subidas mais agressivas no início, quebra daquele ano negro de 2012 bem acentuada, a cair com os valores de 2011, que podem ter sido de vários fatores, que depois voltamos a falar aqui, que em 2017, 2018 houve fatores no mercado que podem ter ajudado a mais uma cavalgada final aqui no mercado. Foram os dados aqui de Loures. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se querem falar aqui mais alguma coisa, vocês... Eu acho que o que falta dizer é... O que falta dizer é, obviamente, todos acabamos por ter um bocadinho de conhecimento aqui desta zona. Eu por morar cá, o Ricardo também por já ter feito visitas, e o Bruno Morato por ser um dos especialistas imobiliários aqui da zona. Portanto, estamos bem acompanhados aqui em Loures, e a nossa loja ser em Loures também, obviamente, facilita esta análise muito mais de perto. E por falar nisso, Rio Oriente. Rio Oriente. Temos que faturar hoje.
começar a faturar, então. E adiante. Eu estou numa de só volta a dizer o nome da loja quando o dinheiro caiu na conta. Pá, é assim, está prometido no Tarro. Portanto, para a semana temos que ir ao Tarro ver como é que a coisa para. Eu tenho direito a sobremesa, não se esqueçam. Pronto. Ok, o que é que achamos que se vai passar aqui, não querendo entrar em futurologias? Olha, o próprio já está a dizer que é top. Portanto, Onde? eu acho que sim. Top o quê? Top estares aqui a conseguir pagar o jantar ou o almoço em vez daquilo que devias de pagar? Não sei se isso é assim tão Para top. mim está bem. Para mim o Tarro está bom. Tá bom? Ok. Pronto, foram os dados de Loures. Se alguém tiver uma pergunta antes de irmos embora, estamos aqui durante mais 27 segundos e meio. Ou não? Aqui não é como nas músicas, aqui não há um encore. Quando a gente vai embora, vamos mesmo embora. Vou fechar aqui os dados. Pumba. Pessoal, o que é que vai acontecer em Loures a seguir? Pelos vistos, Olha, temos marcado terça-feira no Tarro. Portanto, em Loures a seguir vai acontecer que vamos ao Passa-se restaurante a vida. tá, terça-feira. Ninguém me perguntou nada. Então, eu não sei se posso. Ninguém manda em mim. E aproveitamos. Tens que mexer na agenda. Não, o que é que achamos que vai... O que é que vocês acham que vai passar em Loures? Olha, e aproveitamos, levamos uns flyers para tentar angariar moradias com um bocadinho de terreno ali junto ao Tarro. Que é o que está a dar. Porque, vamos mentalizar-nos. Está tudo a pensar no mesmo. No mínimo apanhar um solinho sem ninguém nos chatear durante algum tempo. Eu não sei como é que isso vai ser, essa dinâmica este ano de ir à praia, mas só sei que vai haver mais gente disponível que não pode ir à praia para comprar casas. Por isso lembrem-se. Olha, vou experimentar já amanhã. Está curto e a malta vai andar aí disponível para isso. Por falar em Algarve, Tiago, temos que falar. Não te esqueças de me ligar a seguir. Vamos a isso. Tens que falar com o jovem. Diz lá aí, Ricardo. Tenho que falar com o jovem. Não, olha, já é assim, já está aqui prometido um almocinho na terça-feira, portanto já não saímos daqui com prejuízo. Relativamente ao mercado em Loures, é assim, eu acho que vai acontecer em Loures, como vai acontecer em todo lado de Lisboa, vai haver o ciclo normal. Portanto, eu acho que a tal urgência em vender, acho que, para quem quiser vender, claro, é evidente, não é? Quem tiver a pensar e a ponderar, acho que a urgência é a mesma que nos outros sítios, independentemente de demorar mais um mês ou 2 ou 3 ou 6, a curva a mudar, não é? Eu acho que nós, todos os dias, eu acho que aquilo que vimos até agora, nós quando analisarmos estas curvas no final do ano, se calhar vamos ter aqui coisas muito engraçadas para discutir. Mas a ideia é nós andarmos todos os meses a ver isto, não é? Ver como é que acaba o ano. Eu acho que, exatamente, é que nós vamos ter, eu acho que se nós fizéssemos quase curvas diárias, nós iríamos notar ali umas oscilações, se calhar, não é? Sim. Portanto, eu acho que tem que ser analisado dessa maneira. Quem tiver a ponderar a vender, eu acho que é importante, o mais rapidamente possível, tentar o melhor valor possível pela casa, porque não sabemos o que é que vai acontecer e, eventualmente, teremos uma mudança de ciclo dentro de 3 anos, se tudo correr bem, não é? Se tudo correr bem. Até lá, vamos ver como é que acontece e uma mudança de ciclo daqui a 3 anos, 2, 3 anos, que seria fabuloso, não é? E nessa altura, se calhar, até com uma economia um bocadinho mais robusta, dependendo daquilo que aconteça. Olha, peraí, 2 coisas. Primeira, parece que temos oferta do almoço de borla. Isto não foi publicidade nem era objetivo, mas isto só ajuda aí o Sr. Bruno Filipe. Olha, o João Bernabé está a oferecer almoço. Pronto, está feito. Para quem não conhece, isto é top. Mas isto não é para safar o Sr. Bruno Correia, eu acho que é para cobrar, é mesmo para cobrar e cobrar pesado. Mas pronto, aqui o Pedro Belo, eu conheço o Pedro. Pedro está a perguntar se nos arredores de Lisboa os preços vão subir. Tão pequenino que eu não consigo ver se o Pedro Belo ou o Pedro que eu conheço. Se conheceres, conheces o mesmo que eu. Não lhe vou dizer, não vou chamar nomes como costumo. É boa pessoa. Se conheceres este Pedro Belo, é muito boa pessoa. Ou seja, o Pedro Belo que eu conheço. Pedro está aqui a fazer uma pergunta com seguimento e está aqui a dar um segundo seguimento que é principalmente por causa das questões das moradias. Olha, Pedro, nestes dados que nós estamos a analisar, eu não fui tirar as moradias, porque já foram horas a mais só para isto, e a amostra de mercado não é tão grande, apesar de haver muita zona de moradias aqui, nunca é tão grande, nem é um parcial disto tudo. Mas é assim,
se vão subir, o que é que eu te vou dizer? Hoje o empréstimo custa-te uma coisa. E se subirem os preços, basicamente os preços do dinheiro que tu vais pagar ao banco, ou seja, se tiveres um spread de 1 ponto qualquer coisa agora, se os bancos anteciparem algum problema e subirem para 3, tu vais ver a tua capacidade de comprar uma casa encurtada, mas à grande. Vai-te ficar muito mais caro e uma baixa de 20%, como foi no ano 2012, poderá dar, não pagares mais 5% na mesma do que ias pagar nesta altura no mercado. Agora, se vão subir... Depende de como o mercado vai voltar. Eu acho que as moradias entrarem no mercado e terem procura e esta fatia do mercado que não esteve ativa durante este tempo pode ser o suficiente para chegar ao final do ano e ver que afinal não corrigiu o valor médio, até subiu em relação ao ano passado. Se isso vai ser porque foi global, só te vou conseguir dizer olhar bem para o mercado. Mas eu acho que esta fatia que saiu poderá vir a inflacionar os valores aí. Porque na realidade eu estou com estoques curtos. Se vocês começarem a procura de casas ao ritmo que está a haver, ao aumento de procura, é normal que eu tenha na mesma pressão sobre o imobiliário aqui. Se eu chegar daqui a 2 ou 3 meses começar a ter estrangeiros a ver de casas em Lisboa porque portámos bem e somos de repente a última bolacha do pacote, pode ser um fator também para fazer valorizar Lisboa e fazer valorizar aqueles mercados que dependem também muito de quem sai de Lisboa com dinheiro, não é? Ou seja, há aqui uma parcela de mercado que é a malta que se mexe nos arredores. Eu cresci nos arredores, conheço as urbanizações de trás para a frente. O Tiago mora nos arredores, por mais que trabalhe muito em Lisboa, tem alguma noção do tipo de pessoa que anda por aqui. O Ricardo mora ali em Oeiras e conhece muito bem também os arredores, trabalha numa loja que trabalha isto. Olha, não se esqueçam daquela notícia da semana passada dos inquéritos aos trabalhadores que queriam passar mais tempo em casa em home, a trabalhar em casa, basicamente. Isso pode provocar que também, e enquadrando com as perguntas do Pedro Belo, que haja muita gente em Lisboa neste momento que esteja a ponderar uma saída para vender e o pior será para nós que cá vivemos se por acaso os estrangeiros descobrirem que o imobiliário à volta de Lisboa pode permitir uma qualidade de vida em casa amplamente superior pelo espaço que a pessoa pode ter. E, portanto, se houver se os agentes imobiliários conseguirem dirigir esses clientes estrangeiros também para estas zonas, eu acho que pode provocar aqui uma pressão imobiliária muito, muito forte. Desde Mafra, Ericeira... Todos, deixa-me só interromper para quem possa ter chegado agora. Todos estes mercados vão viver de aquela fatia de mercado mais alta que saiu e não quis estar exposto ao mercado na pior fase, vão viver de quem está a começar a pensar em ter mais espaço, em ter mais varandas, em ter menos confusão com mais espaços verdes para poder brincar. Eu lembro só que entre o Parque das Nações e Alverca, nós temos um parque que foi premiado na Europa, o Parque Urbano da Póvoa de Santarém foi premiado pelo planeamento arquitetónico. Temos a começarem a ligar com a ciclovia tudo isto, ou seja, são partes da metrópole que estão a proporcionar outro tipo de vida às pessoas. E quem venha de Lisboa à procura disto vai aterrar aonde? No mais imediato possível. Eu não vou à partida comprar, por exemplo, eu sou a minha família é do Alentejo, eu se quiser mais espaço e trabalhar em Lisboa e depender de ter que vir cá muita vez, eu não vou comprar uma moradia lá em Gafte, que é a melhor terra do mundo, ficam a saber, mas não o vou fazer para morar lá e ter que vir para cá, são 2 horas de caminho, todas as vezes que eu teria que carregar o carro só para não ficar apertado. Mas pronto, ou seja, será o quê? Vou ver para Lourdes, vou ver para Odivelas, vou ver para os imediatos. E é aí que nós temos tantos fatores a juntar que podem pressionar os preços, que podem fazer estes mercados inflacionar. E só uma parte antes de devolver a palavra ao Tiago. Juros baixos, enquanto eles não subirem, não estou a antever aí uma maluquice de baixas de preços, e porque não estou a antever que a malta que tenha a vida estável não tenha perdido o trabalho, não esteja a ver que afinal está-se a apagar a luz no túnel, porque há muita pessoa que está a sofrer com o que nós estamos a passar e que vai sofrer com o que estamos a passar, é assim, estas coisas têm consequências, mas basicamente quem tiver a vida estável e perceber que o tenha, enquanto os juros não começarem a subir, tem um tipo de carteira. Quando eles começarem a subir, vão ter outra. Os bancos vão obrigar a pôr mais dinheiro nas casas
na entrada e vão obrigar a juros bem mais altos. Tiago, podes continuar. Bem, isto resumindo, só para o Pedro. Pedro, em Lisboa há apartamentos sem varanda, com janelas pequeninas, T1s, T2, podem ser valorizados até quase €500 mil, e ao vender esses apartamentos as pessoas vão ter prontos pagamentos, quase a pronto pagamento na mão, para comprar casas com varandas, com terraços. Por exemplo, falámos aqui neste programa nos terraços da Ponte, no Blue Gardens. Há outros Jardins do Cristo Rei, quer dizer, com €500 mil a pessoa consegue comprar, se calhar nos Jardins do Cristo Rei já não compra com tanta facilidade. Eu sabia que tu ias para aí o pé no travão. Diz. Não é? Eu sabia. Mas nos terraços da Ponte consegue ainda pagar uma fatia enorme do seu crédito bancário e ficar numa posição bastante mais confortável. E as pessoas que estão nos terraços da Ponte, como eu, se decidirem vender, vão ficar também com mais capital para poder investir numa moradia a mais 10 minutos, se calhar, de distância. Que basicamente as altas de mercado servem para isso, para eu repensar a minha vida financeira ou a minha vida, poder resolver uma venda e tirar de lá lucro. Se tiver comprado numa baixa de mercado, genial. Se depois tenho que fazer contas se os juros que paguei, se não me comeram o lucro, essas coisas todas, e poder baixar de mercado para ir procurar outro tipo de vida com mais qualidade ou resolver a minha vida com o banco. Ricardo, uma palavra aqui para o Pedro que parece que conheces também. Então para o Pedro Belo. Não é o Pedro Belo que eu conheço. Eu pensava que ias dizer aqui coisas mais dele e eu ia descobrir. Não, ia dizer, pronto, se fosse o Pedro Belo que eu conheço, ia-lhe dizer aqui o que é que eu lhe costumo chamar. Então eu vou tirar mas não, Pedro, para ninguém perceber, ninguém ligar o Pedro a estas. Olha, mas aqui relativamente à questão que ele coloca, principalmente a questão das moradias, como sabem, eu tenho a minha moradia à venda, notou-se um aumento brutal de contactos ainda no confinamento, na fase final de confinamento. E as pessoas, nós fazemos conversa com elas, não é? E realmente as pessoas dizem todas isso. Estamos à procura de espaço exterior. Espaço exterior vedado, ok? Sim, vedado, uma varanda, espaço e privado e que não tenha... Portanto, é muito importante os jardins, é muito importante os espaços públicos jardinados, ciclovias, o que for, mas naquela altura em que as pessoas estão mesmo com medo, não é? É o espaço fechado, aberto, não é? Portanto, ao ar livre, mas fechado, vedado. E a moradia é o que permite ter, ou então casas com terraços, como é evidente. E a procura mas as moradias eu acho que vão ser uma grande... e acho que sim. Eu já tive clientes a vender caro e comprar barato, não é? Vender caro em Lisboa, comprar barato tudo fora. Nós temos um colega que tinha uma moradia para venda, tem uma moradia para venda ali em Bucelas, e que me ligou a desesperar: eu já dei o PIN pela moradia, já fiz, já aconteci, já meti um cartaz, eu já, o que é que eu tenho que fazer? Já não consigo fazer mais nada, eu não sei, aquilo não se consegue. E quando a pandemia começou, eu disse assim: Luís, tens que ter calma, porque isso vai-se vender. E agora, imagina o que é que... Tem que lá meter o Bigfoot. Já vendeu? Mais uma estratégia para o mercado. Só uma nota aqui. Pessoal, não foi preciso meter lá o Bigfoot. À partida já está. Muito bom. Parabéns, Luís. Aqui, só uma nota. Há T0s e T1s com 28 metros quadrados no Centro Histórico de Lisboa. Há varandas nos terraços da Ponte com 35 metros quadrados de área bruta. Para termos noção de que este tipo de varandas, este tipo de casas também vão ter um bocadinho mais procura. Ou seja, se eu puder ter 35... Eu acho que esse tipo... Bruno, eu acho que esse tipo de casas pequenas em Lisboa, que estavam vocacionadas para o mercado que nós sabemos, vão ficar paradas. Enquanto não tiveres este mercado de volta e enquanto não tiveres a malta a mexer-se livremente, vão sofrer um bocadinho. Agora, vamos ser sinceros. As zonas de contenção em Lisboa já pararam estes mercados, praticamente, porque criaram bolsas de casas que estão a render um dinheirão aos proprietários. Se eu não vender ao valor que eu estou a pedir, eu não vendo. Paciência. E depois explicar aos outros que não podem fazer aquilo, que não vão vender, não é fácil. Volta e meia, através de algumas estratégias, há uma ou outra, uma parcela de mercado pode sair assim. Mas isso é uma parcela, tudo o resto fica ali parado e a fazer o mercado parar. Bem, mais alguém aqui a fazer alguma pergunta? Não sei se ainda temos alguém online. Ainda aguentámos 10 pessoas até ao fim, isto está fortíssimo. Quem é que são? Como é que tu consegues ver isso, Ricardo? Não consigo, aqui não consigo.
Parecia que tu fazias batota. Aqui Mas não pronto. consigo, porque eu hoje só tenho isto aqui. Hoje eu tenho. Pois. Hoje não Mas, tenho aqui mas o, olhem, não tenho aqui o nós aparato todo. se terminarmos agora, estamos mais ou menos com 1h15, o que é espetacular. Nós conseguirmos fazer isto em 1h15 já Se o Vamos Bruno embora. não tiverem nada inesperado para mostrar, somos capazes de Não, acabar não, agora. não. Se quiserem olhar para o Bigfoot outra vez, podemos, mas eu não quis complicar isto, estava com medo como é que era. Como é que se diz? Estava com medo do que é que poderia vir aí. Deixa-me ver aqui se temos, vamos finalizar. Mourado, Diz. em vez de convidar. Olha, o Rui Mena! Rui Mena, grande abraço, vou lá para porrada. Grande abraço aqui para o Rui Mena, muito, muito, muito meu amigo, gosto imenso deste senhor, é um senhor do imobiliário. Aqui, fala Tiago. Um efeito Bigfoot pode ser tu, em vez de convidares a tua amiga que canta ópera, não é? A Bárbara Barradas, ouve, espetáculo. Seres tu próprio a cantar. Aparecerias outra vez no programa daquela da rádio, não é? Como é que ela se chama? Poderia, das 3 da manhã, Melhor ainda era irmos podia os três. acontecer. Os três. Podíamos fazer um bailado num apartamento. Eu não sei dançar, ia correr bem. Os três a cantar era top. Ia correr muito bem, não ia? O Ricardo, eu tenho visto os exercícios do Ricardo pela manhã e eu acho que ele tem jeito para balé. Epá, como é que era? Como é que era? E agora não me lembro e eu mostrava-vos aqui uma cena genial. Lá fora no Canadá também há quem faça storytelling. Eu já vos mostrei aquele do Team Group e há uma rapariga com quem eu falei e agora está-me a falhar aqui o nome. Pá, que tem vídeos muito giros, mas que eu sempre senti que preciso mais que as pessoas percorram a casa do que ter aquele storytelling. Mas aquilo é uma coisa muito gira, que era, imaginem... Morato, mostra isso para a semana, pá. Vamos terminar com 1h20. Ok, mostro para a semana, vamos terminar, vamos embora. Está por aqui, olha, um abraço a toda a gente. We had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. Obrigado a But todos. behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for your love. Só para avisar que a minha parte preferida é quando o Tiago aparece assim. Vá, adeus. Adeus a todos, muito obrigado. Tchau. Obrigado por nos aturarem mais uma vez.